Bom dia para quem está aqui com nós no ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir no gravado. E hoje a gente começa o nosso quinto encontro. E adivinha? Vamos falar da quinta ferida emocional, a injustiça. Lembrando vocês que o nosso grupo de estudos é sobre esse livro aqui, As Cinco Feridas Emocionais. E hoje a gente vai falar sobre a quinta ferida, a injustiça. E no próximo encontro a gente começa a descobrir o que a gente faz. Agora que a gente já aprendeu a identificar as feridas, o que a gente vai fazer com essas feridas? Então, mas vamos lembrar a última, que eu tenho certeza que várias pessoas vão se reconhecer aqui um pouquinho nessa injustiça. A gente começa na página 117 e a gente começa, ó, vou botar aqui para vocês enxergarem, com a definição do corpinho da injustiça, dessa ferida, ó, tá? E vamos começar falando dela, então. Nath, quer dar um oi para a galera? Oi, galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para a nossa quinta ferida. Espero que vocês estejam acompanhando conosco e se identificando em algumas, percebendo quais são as mudanças que vocês já conseguiram perceber na vida de vocês e quais daqui a pouco a gente precisa aí dar uma alinhada, perceber, começar a fazer atitudes diferentes para que a gente consiga perceber essa mudança na nossa vida. Então, bora lá para mais uma ferida. Então, na página 117, ela começa, a autora, escrevendo para nós a definição da palavra injustiça. E ela começa, então, ali no primeiro parágrafo, trazendo à tona. A palavra injustiça remete à retidão. Desculpa, a palavra justiça remete à retidão, equidade, imparcialidade, integridade. Uma pessoa que sofre de injustiça é aquela que não se sente apreciada em seu justo valor e que não se sente respeitada ou que julga não receber o que merece. Um indivíduo pode sofrer injustiça quando recebe mais do que julga merecer. Aqui a gente já pode tirar de pronto, né, para vocês anotarem aí no resumo de vocês, a palavra merecimento. E isso vai aparecer muito durante essa ferida, vai aparecer muito o receber, tá? Então, pessoas que percebem ao longo da vida que têm o receber muito bloqueado, que não têm facilidade de receber as coisas, que não consegue abrir o seu receber, você provavelmente tem alguma questão de injustiça aí para ser liberada. Antes da gente começar a gravação aqui, estávamos eu e a Nath aqui e a gente comentou que nós duas nos reconhecemos um pouco nessa injustiça. Não é a nossa ferida principal, nem a minha e nem a da Nath, até porque a gente não tem tanto estereótipo nem físico e nem de personalidade, mas a gente se reconhece em vários pontos ali. E a gente até comentou, né, que o que nos libertou, e a gente reconhece hoje que o que nos libertou bastante da injustiça foi correr barras, receber sessões de barras, que a gente conseguiu identificar pontos que nós tínhamos muitos dessa ferida, né, tipo a questão da pontualidade, a questão de querer que tudo seja o mais correto possível, de querer que tudo seja extremamente metódico ali nos pontos, né? Para quê? Para que a gente seguisse um senso de justiça que na nossa cabeça seria justo, mas que a gente vai ver ao longo do livro que não é bem assim que acontece, né? E por que correr barras? Só para fazer esse adendo aqui. Porque barras, quem já fez curso, quem já conversou com algum facilitador ou com algum praticante, já aprendeu que barras abre muito o receber. E se a injustiça, então, trabalha liberando esse receber e abrindo esse espaço para o merecimento, automaticamente, quem tem injustiça, receber sessões de barras vai te ajudar muito a abrir esse receber. Automaticamente vai dissolver o que tem lá no seu subconsciente, no seu inconsciente, conectado à inconsciência e anticonsciência da justiça. Olha que interessante, tá? Então, só nesse primeiro parágrafo, já quero que vocês guardem essas palavras, merecer e receber. E o que eu achei muito interessante aqui também é que a pessoa, né, que tem a injustiça, ela não se sente apreciada em seu justo valor. Então, é uma pessoa que está sempre questionando o seu próprio valor, a sua própria autoridade, a sua própria valorização pessoal.
Então, aqui também já fica um indício aí para vocês começarem a linkar. O mais bacana também das feridas emocionais, que eu também estava comentando com a Nath ontem, é quando a gente lê o livro, gente, é impressionante como a gente sempre lembra de alguém, né? Eu lembrei de uma pessoa da minha família lendo esse livro aqui, que ela tem todos os traços, gente, inclusive o estereótipo, ela escolheu a profissão para a vida dela que fosse conectada com essa ferida. Então, é muito bacana quando vocês lerem ou quando vocês ouvirem nós aqui hoje, para quem não leu o livro ainda, anotar qual pessoa vem na sua cabeça ouvindo essa ferida. Por quê? Quando a gente tem uma pessoa próxima a nós de referência da ferida, fica muito mais fácil da gente lembrar dos padrões, lembrar porque a gente tem, né, aquele estereótipo que marca a pessoa, tipo, o injustiçado, né, vamos dizer assim, que a gente não vai falar ainda a máscara dele, mas o injustiçado, ele tem muito essa questão da rigidez. Então, uma pessoa que é dura corporalmente já é um baita indício de que a injustiça pode estar ali de uma forma bem mais intensa do que se imagina. Então, pega essa dica aí, anota o nomezinho de alguém quando você ouvir, que talvez vá te ajudar a gravar, a fixar as informações dessa ferida. Também nessa página aqui, ela traz para nós que é uma ferida que atua no período de desenvolvimento da individualidade. A ferida da semana passada que a gente falou pegava na parte onde a pessoa desenvolvia a sua questão sexual. Lembra? Essa é do indivíduo começar a se reconhecer como um. E o que que é bacana para quem tem criança em casa ou para quem já teve criança ou já conviveu com alguma criança? A criança, quando ela é bem pequenininha, né, os estudos falam isso e a gente observa isso na prática, ela não se vê como um ser à parte, né? É como se ela fosse a mãe e o pai e fosse tudo a mesma coisa. Ela não consegue se enxergar como, tipo, eu sou uma pessoa, minha mãe é uma pessoa, meu pai é uma pessoa, meu irmão é uma pessoa. Ela se vê como aquilo tudo onde ela nasceu e ela convive sendo ela. Só a partir dos 4 a 6 anos é que ela começa a se separar desse núcleo. E ela começa a identificar: eu sou uma pessoa, eu penso, eu tenho desejos, eu tenho gostos, e meu pai e minha mãe são outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito bacana de vocês também lembrarem e fazer essas associações aí da fase da criança, porque também fica mais fácil de você identificar, talvez, aonde a sua ferida pegou, tá? Outra coisa que ela traz aqui, bem importante nessa página, é quando ela fala que essa ferida, ela principalmente é gerada, né, e é relacionada ao genitor do mesmo sexo. Então, as meninas terão essa ferida associada à mãe e os meninos, essa ferida associada ao pai, tá? Então, fica mais uma questão aí para a gente observar. Eu e a Nath já falamos, né, lá nos inícios dos nossos grupos, que muitas vezes a gente acredita que o nosso problema é com um dos membros da família, né? Ou o pai ou a mãe, porque a gente tem a percepção mais da fase de adolescência, que é quando a gente se lembra mais das coisas. E aí a gente passa a tratar no período terapêutico, com técnicas e com terapias, aquele genitor que a gente acredita que é o que a gente tem algum problema, alguma questão para resolver. E aí depois, quando a gente começa a estudar as feridas, a gente começa a se reconhecer, putz, talvez eu tenha mais ferida com o meu outro genitor, que eu nem sequer pensei, precisei estudar o livro, participar do grupo do estudo, para reconhecer que eu tenha talvez mais questões com aquele meu familiar que eu não imaginava que eu tinha. Comigo e com a Nath foi assim há anos atrás, a gente já contou para vocês em outros encontros, né? Mas fica aí também essa reflexão para vocês, tá? Aí ela fala aqui, só para deixar claro, né, desse genitor do mesmo sexo. Ela sofre com a frieza desse genitor e com a sua incapacidade de sentir e de se exprimir, se expressar, tá? Isso quer dizer que os pais, né, a mãe ou o pai, eles são frios? Não, ela deixa bem claro aqui. É como a criança percebe. Não quer dizer que o pai e a mãe são frios, é a percepção que a criança tem. Talvez, né, ela tenha, como acontece ali no período da individualidade dela, dos 4 aos 6 anos, talvez ela tinha uma percepção de amorosidade que quando ela começa a se separar, a se tornar um, ela começa a reconhecer que talvez essa amorosidade ela não receba da forma que ela vê com outras pessoas ou com outras situações. E aí ela considera aquele genitor mais frio.
aquele genitor mais incapaz de senti-la e de se expressar ali com ela. Então, já demos show aqui. Até confesso que essa ferida aqui, ela dá vários shows, né? Ela dá várias consciências muito bacanas aqui durante o período. Deixa a Nath falar um pouco agora para vocês. Eu Fala achei aí, Nath. interessante ela, Segue. né, Fer, porque se a gente parar para analisar, né, tipo, a criança tá ali no momento com o pai, com a mãe, e ela sente, ela percebe a mãe fria, mas se for ver a mãe, talvez não faça esse movimento, o pai não faça esse movimento. E a criança tá ali e ela sente ou percebe isso. Então, o quanto também a criança, né, que nem a Fer explicou ali, não consegue fazer essa dissociação dela com o pai, sendo ela uma pessoa, o pai e a mãe outra, e ela se perde ali nessa sensação de que eles estão sendo frios com a criança, por exemplo. Tanto que ela coloca que ela sofre igualmente por autoridade, por críticas, severidade, intolerância, inconformismo, né? Então a criança está sempre naquele movimento, né? Por isso até que é o rígido, porque ela está sempre tensionada com alguma coisa que pode acontecer, ou com alguma severidade que talvez nem aconteceu com a pessoa, com ela, do pai e da mãe com ela, mas ela com o pai e com a mãe. Então, porque ela se sente assim? Porque ela não se sente merecedora, ela não acha que não pode receber. Então, tudo isso vem numa associação ali junto com essa criança, no perceber dela, do dia a dia dela. E ela vai se formando, se moldando nessa rigidez e cada vez mais vai criando essas críticas, né? Ela vai se percebendo isso. E eu achei interessante na próxima página, na 118, que ela coloca assim: a reação face à injustiça consiste em se isolar, né? Isolar os sentimentos, acreditando que assim irá se poupar. Então, o quanto isso é profundo, né? Então, a criança está ali, ela não quer sentir aquilo, quer isolar o que ela está sentindo, porque como se fosse, se ela não demonstrasse o que ela está sentindo, ela não vai sentir. Mas é bem pelo contrário, porque daí tu vai guardando, tu vai se, né, enrijecendo cada vez mais aquele sentimento, e tu não vai trabalhando com ele. Tanto que ela coloca aqui a máscara criada pela criança para se proteger, nesse caso, a rigidez, porque cada vez mais ela vai se fechando, não quer expressar os sentimentos dela, e é aquela coisa assim, ela vai sentindo aquela culpa interna por tudo que está acontecendo e ela não expressa aquele sentimento. Então, é bem interessante, né? Quem não passou por isso um dia, né? Sentiu, guardou aquele sentimento e pensou, ai, nem vou expressar isso aqui. Eu vejo, né? Todo mundo já passou por uma situação parecida com essa. Eu digo porque nem sempre as pessoas querem demonstrar os sentimentos que elas têm. E a máscara, então, já que é como a Nath falou para vocês, é a rigidez, anotem, são pessoas que tentam parecer, não que elas são, mas elas tentam parecer ser frias e insensíveis, tá? Então, são pessoas que parecem que são mais frias do que o normal. Outro ponto bem importante é que o rígido, assim, a partir de agora a gente vai chamar quem sofre da injustiça de rígido, tá? E a gente já descobriu que é rigidez essa máscara. Então, o rígido, ele tem, ela traz ali para nós, né, o hábito muito de cruzar os braços e de tapar de alguma forma o plexo solar, que é aquele chakra que fica um pouquinho acima do estômago, então fica nessa região abdominal mais superior. Então, pessoas, por exemplo, que cruzam os braços, que quando vão sentar tem que colocar uma almofada, tem que estar sempre tapando essa região. Pode ser um indicativo de que, de alguma forma, você não quer sentir o ambiente ou sentir as suas próprias questões, né? Porque é através desse plexo que a gente, desse chakra, que a gente sente o mundo e sente as coisas, né? É o chakra dos sentimentos, né? Das sensações. Outra coisa bacana para vocês anotarem aí é que o rígido, a característica de vestimenta dele é pelo preto, tá? Assim como o escapista gosta do preto, o rígido também vai ter uma tendência a ter um guarda-roupa mais escuro, tá? Então, roupas escuras no armário é um indicativo de que talvez você tenha mais rigidez do que você imagina que você tenha. Então, fica aí uma tarefa. Chega no armário hoje, abre todas as portas dele e dá uma olhada. Eu tenho mais escuro, mais claro, mais colorido. Se você perceber que você tem mais tons escuros do que o resto, talvez
seja aí um alerta para você olhar com mais amorosidade para essa ferida aqui, para que você consiga se livrar dela mais fácil, né? Porque lembra, a primeira etapa é reconhecer, é dizer para si mesmo que você tem um pouco disso, para que você possa ficar mais atento aos padrões e assim começar a mudar eles, tá? Outra coisa que ela traz aqui muito importante nessa página é que o rígido, ele procura a justiça e a correção a todo preço. O foco dele é que as coisas saem da forma correta, da forma justa, que não seja cometida injustiça no mundo. E aí essas pessoas têm uma tendência a ser o quê? Perfeccionistas. Porque elas acreditam que o quê? Inconscientemente, que o perfeito é o correto. Então, elas têm uma tendência a desenvolver pelo perfeccionismo uma autoexigência, uma autocobrança muito forte em relação às suas atividades, em relação ao seu comportamento, em relação às suas tarefas, né? Aí ele fala aqui, ó, gravem isso como é importante para todos nós, tá? Ela fala aqui, ó, agindo com essa rigidez, com esse rigor, segundo os seus próprios critérios, comete injustiças. Então, perceba, o rígido que tem a ferida da injustiça, que quer, né, se tornar perfeccionista para evitar a injustiça, o que ele mais coloca no mundo e o que ele mais vivencia, seja observando com os olhos, seja em relações, seja em situações, ele desenvolve muitas injustiças para que alimente ainda mais essa ferida e ele fique naquele ciclo vicioso e repetitivo, apenas revivendo a mesma ferida com situações diferentes, né? O indivíduo que sofre dessa ferida é inclinado a sentir mais inveja dos que têm mais que ele. Então, percebe, a inveja, que ninguém gosta de falar que tem, né? A gente já falou sobre isso. Ninguém gosta de assumir que sente as emoções mais inferiores, que tenham, às vezes, uma personalidade um pouco mais diferente do que seria o aceitável pelo inconsciente coletivo, né? Do bem e do bom. Então, a inveja pode ser algo aqui que se manifeste, tá? E por quê? Por que que ele sente inveja dos que têm mais? Olha o que está por trás. Não é uma inveja no sentido de nociva, de querer que o outro perca, mas a inveja vem, ó, porque eles não são merecedores daquilo. Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu tenho a rigidez e eu olho para a Nath e a Nath está vivendo ali uma questão na vida dela que é muito melhor, vamos supor, do que a minha. Sei lá, o casamento da Nath é melhor do que o meu. Quando eu invejo ela, a minha inveja não seria no ponto de destruir o relacionamento dela, mas é no ponto de ela não merece isso. Ela não é uma boa pessoa. Como é que ela tem isso e eu não tenho? Isso é injusto, porque eu faço tudo perfeito, eu sou correta, eu tento seguir as regras e eu não encontrei um amor assim. Percebe onde é que é a inveja? Então, acho que nessa explicação fica um pouco mais claro de vocês associarem aí as emoções, tá? Outra coisa que ela traz na página seguinte para a gente observar é o ciúme, tá? O ciúme, ele é mais vivenciado pelo dependente e pelo controlador, mas ele também pode aparecer no rígido, tá? Mas ele é mais presente nas outras feridas. Quer falar um pouquinho do corpo, Nath? Deixa a Nath Eu falar do achei corpo. bem interessante essa parte do corpo, porque ela fala, né, que o corpo, quando a gente vê na imagem ali no início, é um corpo reto, né? É proporcional. Então, quando tu vê proporcional, os ombros são parecidos com o quadril, na mesma linha, né? Então, ela fala ali, os ombros são retos, da mesma largura, o rígido pode até ganhar peso durante a vida, mas seu corpo vai continuar proporcional. Então, se no caso ela vai ganhar peso, vai ser proporcional no seu corpo. Eu Vai achei ser bem como é que é? interessante. A gordinha parelha, né? Que a gente É, fala, o gordinho parelho. porque, tipo, tu olha a pessoa, parece ela bem alinhada. Apesar de tudo, ela, tipo assim, tá acima do peso, mas tá alinhada, assim. Aquele corpo que tu Uhum, não diz que a pessoa é gordinha, né? Porque é meio uhum. proporcional. E ela coloca aqui que devo admitir que o rígido, quem tem mais medo de engordar e fará de tudo para que isso não aconteça. Então, se no caso ele tem, né, essa ferida ali da rigidez, ele vai fazer de tudo para não engordar. Então, vai tentar manter aquele peso que ele tá ali. E talvez, né, não aceite nem mesmo aquela barriga, que pode ser que tenha, né, na vida. Então, vai correr atrás aí para tentar.
Eu achei interessante que ela colocou aqui: a mulher rígida, porém, tende a acreditar que o corpo da mulher deve ter curvas. Então, tá sempre ali buscando aquele, senão não é mulher, então, tipo, tem que estar definida ali, senão não é. Então, tem essa questão muito do corpo, né, de estar alinhado, de estar organizado, a rigidez mesmo no corpo também. E aqui ela coloca, né, as mulheres têm uma baixa estatura, os homens, assim como as mulheres têm nádegas arredondadas, normalmente a gente vê que os homens têm uma dificuldade de ter bundas, né, gente? Os homens. Os rígidos gostam de usar roupas justas para marcar a cintura ou colocam cinto para marcar. Então, como uma forma de potencializar ali, até pela questão do plexo solar, né? Como se fosse até uma proteção ali. Porque, querendo ou não, se colocar uma cinta também vai ter uma proteção ali. Esse tipo de pessoa crê que afinando a cintura, que se acha na região do plexo, sentirá menos as emoções. Então, tu vê que tudo é uma justificativa ali para a pessoa fazer no movimento de se sentir ali mais protegida de alguma forma. As pessoas inquietas com movimentos dinâmicos, no entanto, seus gestos são rígidos, sem grande flexibilidade e demonstram certo retraimento, como manter os braços colados ao corpo. Nem a Fer trouxe ali, né? Normalmente o rígido tem a tendência a estar sempre com o corpo mais fechado. Então, se a gente olhar para as pessoas assim, é bem aquela posição que os policiais ficam, né? Estão sempre ali quietinho, pronto para, né? Tá fechadinho ali. Então, observem as pessoas, como elas se comportam fisicamente, que o corpo, como a gente sabe, né, não mente. Então, a gente olhando para o corpo, a gente consegue perceber muitas coisas. Aí ele traz aqui para nós, ela traz aqui para nós que o rígido, ele também tem conexão com o fazer e não com o ser. Então, como algumas outras feridas que a gente já viu, desde lá do abandono, né? Então, ela traz aqui, ó, já muito jovem, então logo quando é jovenzinho, o rígido percebe que as pessoas o apreciam mais pelo que ele faz do que pelo que ele é. Por isso que ele tenta aplicar a justiça nos atos, nas ações dele. Ela traz vários exemplos ao longo do livro, né? Quer ver um exemplo bem clássico? Quando a gente sai com um grupo, né, de amigos, aí sai lá um grupo de amigos. Todo mundo coloca tudo na mesma comanda. Na hora de pagar, né? Por exemplo, o controlador, o que que ele vai querer? Pegar a comanda, ir lá e dizer, vamos rachar em partes iguais que facilita. O rígido vai dizer, não, peraí, eu não tomei a cerveja, aquele lá comeu menos. E aí o rígido vai ter uma tendência a fazer o quê? Querer organizar a notinha por consumo para que a divisão seja justa. Então, percebe o exemplo aqui? Então, por quê? Justiça, nesse caso, está relacionado ao fazer, aos atos. Então, lembra disso também. Outra coisa que ela traz nessa página, antes da gente virar para a próxima, é que o rígido ele busca ser rápido e eficiente naquilo que faz. Então, o rígido está sempre buscando agilidade nos processos, tá? Então, fica aí também mais um ponto para se olhar. Na página 120, ela traz que diferente, por exemplo, do controlador que gosta de ter problemas para poder resolver, o rígido, ele evita os problemas, ele quer se afastar dos problemas. E como que ele faz esse afastamento dos problemas que ele está vivenciando na vida? Sendo extremamente otimista, em excesso. Sabe aquela positividade tóxica? E aí ela traz muito aqui várias falas, né, que o rígido usa. Uma das palavras que ele mais usa, por exemplo, é sem problemas. Como é que você tá? Sem problemas. Então, ele usa muito essa questão de evitar, tá? E ele só vai pedir ajuda em último caso, tipo assim, não tenho mais o que fazer. Aí é que ele vai pedir ajuda, mas ele vive todo o sofrimento ali para não ter que encarar que ele está vivendo um problema. Então, rígido é maravilhoso de fazer o quê? Jogar as coisinhas embaixo do tapete, né? Uma hora vem a conta, uma hora o Nem tapete vamos olhar, transborda. nem vamos olhar. Nem vamos olhar. Outra coisa também que ela traz aqui na página 120 é que o rígido está sempre sofrendo da falta de tempo, tá? Então, pessoas que sempre estão sem tempo,
é um indicativo de que talvez a rigidez. Lembra que o controlador também tem isso. Mas qual é a diferenciação aqui que a gente pode pegar do tempo que ela traz? Rígido não gosta de atraso, tá? Ele não gosta. Ele leva muito tempo se arrumando, é aquela pessoa que quer sair de casa perfeita, alinhada, e acaba ele se atrasando. Mas quando ele é pontual, ele não tolera que as pessoas se atrasem nos compromissos. Vamos supor assim, marcamos às 10. Eu cheguei 10h05, mas a Nath já cheguei atrasada 5 minutos, mas a Nath chegou 10h10, já vou ficar puta. Vou esquecer que eu me atrasei 5, mas vou focar naquela pessoa que se atrasou mais do que eu, tá? Então fica aí outra coisa importante. Do rígido também, ela traz aqui muito, muito, muito a questão da autoridade, tá? Ele gosta de argumentar, argumentar, argumentar até que ele fique com a razão na situação. Então, desejar ter sempre a razão pode ser um indicativo da rigidez aí em você. Outra coisa é, como sempre procura a justiça, ele quer se certificar de que é digno do que recebe. E aí ela coloca ali no final desse parágrafo, ó. Os extremamente rígidos, os extremamente, tá? A gente tá falando daquele assim, que tem todas as características, né? Eu falei para É você, daquele hard. seu parente que tem tudo, né? Que faz check, 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 check. Ó, os extremamente rígidos se planejam, inclusive, para não receber nada, pois, ao seu ver, devem ser extraordinários para merecer uma recompensa. E do receber, ela vai trazer depois ali, já vamos falar agora, depois a gente pula essa parte. Ela dá exemplos, por exemplo, na hora de receber presentes. O rígido é aquele que não gosta de ser presenteado. Por quê? Porque automaticamente vem a sensação de eu devo para ele agora, eu vou ter que dar um presente à altura. Ah, eu não mereço isso porque eu não fiz nada demais para merecer isso. Então, o rígido, ele não vai gostar tanto assim de ganhar presentes. Ele vai ter aquele prazer ali de alguns milissegundos, mas logo já vai vir um peso junto ao ser presenteado. Então, fica aí uma característica, tá? Mas amiga, é por isso que Barras ajuda, porque eu também tinha essa sensação. Eu E também se tinha, eu já sofri ganhasse, tinha muito. que dar. E Barras ajuda muito nisso, né? De a gente Uhum. perceber que a gente pode receber, que não, né? Abrir essa via para para nós recebermos de tudo, Uhum. de todos. Então, isso nos ajuda muito. Barras é fundamental para isso. Quem tem essa ferida, assim, ó, no ponto hard, precisa focar a vida na Barras, né, Axis? Para dissipar bem, né? Para dissipar. Outras palavras que ela traz aqui na página 101, 121, que vocês vão ouvir muito na boca de um rígido, é sempre, nunca e muito. Então, ela dá exemplos aqui, por exemplo, você nunca está aqui, você sempre está fora. Então, sempre vai usar, ó, sempre vai usar essas palavras. De alguma forma, isso vai estar no vocabulário, tu vai ouvir muito essas palavras na boca da pessoa. Outra coisa para Ela fala também o bem e o mal, né? Bem e o é mal, certo e errado. que é a polaridade, né? E por isso que também a gente associa barras a essa ferida aqui, porque polaridade é uma das coisas que a gente dissipa em barras. O que que é polaridade? É isso que a Nath falou, certo e errado. Se você tem a ferida da justiça, o que que você deseja? Que as coisas sejam corretas, né? Certas. Então, automaticamente, vai estar sempre na polaridade, vai estar sempre julgando e avaliando a situação. Isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado, isso é bem, isso é ruim. Então, vai estar sempre nessa polaridade ali. E aí, ele também traz um ponto, ó. A religião influencia muito os rígidos, mais dos que os que sofrem de outras feridas. Então, quem tem questões aí, talvez, de intolerância religiosa ou de discriminação religiosa, pode ser um indicativo de que talvez você tenha essa ferida com um pouco mais de profundidade, né? Achei bem interessante ali também quando ela traz, né? Que utiliza muito advérbios e gosta das explicações claras e precisas. Então, tudo Uhum. precisa ter uma explicação do porquê fazer, do porquê ter que fazer aquilo, ou da certificação de fazer aquela situação. Então, tudo está precisando de uma justificativa por trás daquilo que está fazendo. Então, não vai fazer por fazer. A pessoa está pedindo para te fazer, a pessoa quer que tu explique para ela por que que ela tem que fazer aquilo.
Então, tem que estar bem explicado. Tanto que ela coloca também ali, quando o rígido está tenso, né? Ele não quer demonstrar, mas podemos perceber isso no tom de voz. Então, até no tom de voz da pessoa, a gente consegue perceber quando ela está rígida, quando ela está, né, nessa tensão corporal dela também. Medos. Tem vários medos. O rígido tem muitos medos, vocês vão ver ao longo do capítulo. Mas o primeiro medo que ela aborda aqui é o medo de errar. É um medo que é muito forte. O rígido, como ele quer ser sempre certo, correto, bonzinho, ele vai ter muita questão com errar. Então, por muitas vezes, ele não faz as coisas, lembra do fazer? Ou ele faz de uma determinada maneira, julgando que aquilo é bom, para que ele não erre. E aí é que ele comete as injustiças que a gente falou lá no início do nosso livro, né? Outra coisa que eu achei bem importante na página 122, que eu acho bacana anotar, porque a gente percebe, eu que converso com muitas pessoas o dia todo, né? O dia todo eu tô falando com pessoas, né? Afinal de contas, minha profissão é isso. Uma das coisas que chama atenção no rígido é que ele ruboriza. Então, aquela pessoa que fica vermelhinha com facilidade, sabe? Mesmo que ele não perceba que ele está ruborizado, pode ser um indicativo da rigidez, tá? Por quê? Ele tem uma tendência a ruborizar quando ele está contando algo que ele julga não ser correto. Então, quando ele tá, tipo, com uma vergonha ou com uma culpa ali de algo que ele fez que não é tão justo assim, né? Não é tão correto assim, ele ruboriza. Então, fica indicativo para vocês observarem aí quando estão conversando com as pessoas, se quando elas falam algum deslize, se tem esse gatilho também, tá? E Imagina, a Fernanda nem percebe. nem percebo. E nessa parte aqui da pele, ele traz o exemplo, então, dos problemas de pele, né? Assim como os escapistas. Então, pessoas com a rigidez, com a ferida da injustiça, vão apresentar problemas de pele, uma tendência maior. Depende, sempre lembra, depende do grau que a ferida está em você. Tipo, eu e a Nath temos ela de uma forma mais leve. Então, eu, por exemplo, não desenvolvi problemas de pele, assim, durante a minha vida. No período mais crítico da minha rigidez, que foi no período lá que eu era enfermeira, eu me lembro de sofrer bastante de alergias de pele, sabe? De Ah, ter eu que também tomar, por tive. exemplo, Alegra por um período, assim, para poder combater aquela alergia. Mas eu não desenvolvi, por exemplo, psoríase, não desenvolvi grandes problemas com acne, não desenvolvi, assim, questões muito fortes, mas já tive, no momento que a rigidez estava mais alta, problemas de alergia. Inclusive de precisar procurar médico para ver se aquilo era normal e tentar achar a explicação de onde que estava, e aí vinha e passava, assim, era muito relacionado. Hoje eu vejo, né, que era muito relacionado à ferida emocional mesmo, mas naquela época eu não tinha essa consciência. Então fica aí para vocês esse indicativo da pele também. Na página 122, ela colocou inclusive em negrito. Eu sempre falo isso para vocês a minha vida toda, mas vamos lembrar essa frase? Página 122 está em negrito. Quanto mais temos medo, mais situações correspondentes a esse medo atraímos. Então, lembrem sempre, se você tem medo de errar, você tem tendência de criar situações para errar na vida. Se você tem medo de falhar, você vai criar situações para você falhar. Então, são coisas que a gente precisa olhar. Quais são os medos que estão ocultos em nós? Vou dar um exemplo clássico de um cliente que eu atendi ontem. O maior medo dele, tá? Apesar de ele ser homem, o maior medo dele, que a gente acha que o homem não sente essas coisas, né? Ó, para nós, ó, que julga os homens. O maior medo da vida dele, a gente conversou ontem sobre os medos dele, é ficar sozinho. É o maior medo dele, é ficar sozinho. Adivinha o que ele cria? Só cria situações para que ele fique sozinho. Então, ele se relaciona com pessoas que vão abandonar, pessoas que não vão corresponder, situações, pessoas que vão, que não têm valores ou princípios organizados com ele para que o término aconteça. Então, percebe como os nossos medos nos guiam para vivê-los mais e mais e mais e mais. Então, trabalhar nos medos, meus amores, é uma coisa imprescindível, tá? Aqui no rígido a gente já viu, o primeiro deles é errar, tá? Mas guardem isso, essa informação é muito importante. Se você lidar com seus medos, fica mais fácil de você parar de viver padrõezinhos, tá? Quer falar alguma coisa aqui, Nath? Não sei, na próxima, no próximo Aqui na 123 também ela fala muito sobre a perfeição, né, Fer? Ela traz aqui, ó.
a procura do rígido é a forma da perfeição, que é levada a controlar a si mesmo. Ele se torna eficiente e exige tanto de si que os outros passam a exigir muito dele também. Então, de tanto que ele se exige, ele percebe que os ao seu redor vão exigir dele também. E querendo ou não, ele não gosta, né? Então, ele fica ainda mais rígido por essa situação, por ser exigido pelas outras pessoas. Eu acho bacana que eu e a Nath, a gente não estuda juntos. Cada uma estuda no seu jeito. E a gente sublinha as mesmas coisas. Eu até ia trazer aqui para vocês, ó, até sublinhei para falar, porque isso é uma coisa que eu observo muito em mulheres que têm a rigidez, tá? E eu fui uma que já falei isso no passado. Mulheres rígidas, né, costumam dizer, né, ou costumam viver situações onde ela tem que expressar frases tipo como essa daqui, ó. Parem de achar que eu sou uma super mulher que pode tudo. Então, a rígida vende esse aspecto para os outros de que é super forte, super poderosa, que não sente nada, que pode vir o caminhão e destruir a gente, que a gente dá conta. E aí, quando as pessoas falam, né, nos cobram nesse nível de exigência, de perfeccionismo, a gente se sente afetada. Aí tu vai largar frases como essa. Eu não sou um super-herói, eu não sou uma super mulher. Eu também posso sentir, também posso não sei o quê. Então, fica aí mais indicativo. Se você já falou frases como essa, talvez você tenha uma rabada ali na rigidez também. Vamos para o É próximo? interessante ali também, né, Fê, que ela coloca que é a dificuldade de relaxar do rígido, né? Então a pessoa tá ali sempre tanto se cobrando que ela tem dificuldade de relaxar, não permite parar, se divertir, descansar. Tanto que ela coloca na página 124, ó, no corpo físico, né? O que que se apresenta? Pernas e braços tensionados, mesmo em repouso. Então, pensa, a pessoa não consegue tanto relaxar que quando ela tá parada, ela consegue estar rígida com o seu corpo. O rígido precisa se esforçar para distender as pernas, deixando-as relaxadas. Pensa a dor daqui a pouco, né? Com o tempo que a pessoa vai ter ali de tanta rigidez que tem físico, né? No seu corpo. Ela traz ali, isso eu acho importante anotar, tá? Porque é uma coisa para quem aí convive com pessoas assim ou atende em consultório, fica uma coisa bacana para avaliar, ó. O rígido é mais propenso, tá? Ele é mais propenso, não é que ele vai passar por isso, mas ele tem uma tendência maior a sofrer de estafa ou esgotamento profissional. Porque ele está o tempo todo tão preocupado em ser perfeito, em ser justo, que ele trabalha muito mais que os outros, que ele faz muito mais atividade que os outros, então ele tem uma grande tendência de ter um esgotamento profissional. Ela fala até no início desse capítulo aqui, dessa página aqui, que o rígido não consegue ver alguém trabalhando e ele não estar trabalhando. Então ele está sempre olhando para a grama do vizinho. Ah, tá trabalhando, tem que trabalhar. Ah, tá fazendo, eu tenho que fazer. Aí, ó. Já temos gente se identificando com a rigidez. E tu sabe que eu nem pensei nele? Eu nem pensei nele, mas sabe que agora, olhando para ele ali no vídeo, é verdade. Tem muito da rigidez para trabalhar naquele corpinho ali daquele nosso amigo. E ela traz também na página 124, ó, também está em negrito. E eu acho bacana vocês olharem isso. Aprendi que não é porque tentamos mentalmente, nos convencer de que merecemos alguma coisa, que a aceitação é de fato costumada, tá? Então não é porque você acredita, né? Você começa a trabalhar no mental que você merece, que isso realmente vai entrar no sentir, tá? E aí ela traz aqui alguns exemplos de para sentir o merecimento, né? Sentir um padrão que o rígido pode criar é, por exemplo, fez alguma coisa que ele acha que acertou. Ele quer ir no shopping gastar dinheiro. Ah, eu mereço, eu vou me presentear. Não que isso seja errado, né, gente? Mas aqui ela traz como um padrão. Sempre vai para essa questão de gastar, de se comprar algo, de gastar o seu dinheiro para poder sentir o merecimento. Porque a cabeça dela fala que ela merece, mas ela não sente aquilo. Então, quando ela vai lá, ela compra, ela gasta o dinheiro, ela consegue materializar a sensação de sentir esse merecimento, tá?
Posso seguir? Já ficou muda, eu fiquei muda. Posso seguir? Não. Não, achei interessante aqui na página 125 que ela coloca assim. Deu. Ela Ô, gente, não. vamos fazer um parênteses. Deu tchutcha. A Natália tava assim, ó. Deu. E que eu tava, eu tava pensando num negócio que eu recebi aqui, tá? Ela não gosta de ouvir, a pessoa não gosta de ouvir que ela tem sorte. Eu também anotei isso. Eu Nossa, fiquei fala. assim, eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa não gosta. Tipo, pois ao ver ter sorte, ela não acha justo. É? Que tapa na cara! Tem que, ó, quem não acha sorte justo tem que fazer o workshop de mágicas e milagres, Foi tá? o que eu Compra o lembrei workshop, também. vai achar justo ter sorte, sim. Foi o que eu pensei também. Eu pensei, não, tem que fazer, né? Não é sorte, trabalhei para chegar até aqui. A pessoa fica pensando, né? Fala isso, pensa. Não Uhum. pode ganhar E as as coisas. pessoas falam isso. Tem gente, se vocês observarem, tem rígidos que Deus me livre de falar que foi sorte, né? Foi trabalho duro. Sim, Né? foi também. Mas de vez em quando a gente pode se permitir ter sorte, né? Ser recompensado assim pelo universo, né? Tá, Sim, deixa eu tanto ver. Do que aqui na presente, página, ali na página 126, até ela coloca do presente também, né? Que não ela gosta de refala do receber. presente. Acho que vamos passar aqui, esse a gente já falou dos presentes, né? Acho que é o que a gente podia pegar, acho que na página 128 ali. Vamos lá, para lá. E a perfeição a gente já falou também. Gosta de tudo bem arrumado, ó. Acho que isso é uma coisa que dá para anotar na listinha aí de vocês de características, tá? O rígido, na página 128. Ele gosta de tudo muito bem arrumado e ele detesta ter que procurar as coisas. Então, como ele é perfeccionista num controlador diferente, mais pela perfeição, então ele gosta de dominar onde é que tudo tá, tudo muito bem alinhado, para que ele não perca tempo procurando as coisas. Fica esse indicativo aí também. Ah, uma Outra outra coisa coisa, aqui que ela, do fala, estresse, fala, eu ia falar. fala. O rígido tem bastante propensão a estresse, pois faz questão da perfeição. Então, tá ali alinhado com o perfeccionismo, né? Então, ele tem a tendência de ser estressado. Quer evitar o fracasso a todo custo, então, observar, né, a pessoa que tem essa tendência também, com medo da imagem que passaria para os outros e de como isso afetaria a sua reputação. Então, está muito relacionado à reputação, ao fracasso, né? O quanto os outros vão falar, então fica muito essa questão da cobrança de si mesmo perante as outras pessoas, como se a pessoa, né, fosse uma fracassada, não conseguisse fazer as coisas, então ela tem muito essa questão também. O rígido é propenso a estresse. Então, são pessoas que, devido a esse mental nível muito alto no mental, né? São pessoas que têm uma questão mais de serem estressadas. Então, fica mais um indicativo aí. Outra coisa que eu achei super interessante de todas as feridas, o rígido é o que menos fica doente. Então, ele tem uma saúde um pouco mais forte, até por ele cuidar bastante da alimentação e do corpo dele. Então, pessoas que não ficam muito doentes aí também pode ser um indicativo. E ela traz aqui um exemplo, ó, bem bacana. Só decide ir ao banheiro quando não pode mais se conter. Então, são aquelas pessoas que seguram tanto, inclusive, o próprio xixi, para não ter que perder tempo, lembra sempre do tempo, indo no banheiro. Outra coisa que ela traz é: os rígidos são resistentes à dor. Então, eles têm um limiar de dor um pouco mais alto do que as outras pessoas. Eles aguentam um sofrimento um pouco maior. Nesse mesmo parágrafo aqui das dores e do corpo, ele traz a profissão. Daí ele traz, por exemplo, né, que facilmente a gente vai encontrar rígidos, por exemplo, desenvolvendo cargos como, por exemplo, na polícia, na justiça. E aí ela traz o exemplo aqui de policial, que tem o corpo todo rígido, que quer fazer o correto, que quer, né, que quer ir por essa linha e acaba indo para essa profissão. Outra coisa que ela traz também é como o rígido nunca tem dificuldade para adoecer, ela traz aqui que quando ele entra num nível tão grande de estafa, ele começa a como é que ela traz aqui?
começa a chegar no seu limite de controlar a vida, de controlar o perfeccionismo. Quando esse perfeccionismo entra no máximo, ele começa a ficar muito doente. E ela traz aqui na página 129, é costume, né, ouvir as pessoas falarem. Não entendo o que está acontecendo com ele. Nunca ficava doente, mas agora tem um problema atrás do outro. Então, percebam, o rígido, ele começa a ficar doente quando ele está no último nível do estresse dele, no último nível do cansaço mental, no último nível do perfeccionismo e do autocontrole, e aí ele começa a desenvolver, tá? Outra emoção muito latente no rígido é a raiva. Os raivosos, né? Mas essa raiva, gente, é mais em relação a si mesmo, tá? Não tem tanta raiva dos outros, mas tem mais raiva de si, porque errou, porque falhou, porque não viu, porque não previu, porque foi injusto, porque não sei o quê. Então a raiva é mais de si, tá? É mais uma se identificando aí. Aí, ó. Tem raiva de si, garotinha? Uma coisa interessante aqui também que ela coloca, né? O rígido é o tipo de pessoa que tem dificuldade em se permitir ser amado e demonstrar amor. Ai, que triste, né? Costu... Que triste isso, né? Costuma pensar tarde demais no que gostaria de ter dito ou nas provas de afeição que adoraria ter dado a quem ama. Pensem. Passe então a ideia de que é uma pessoa fria e pouco afetuosa. Uma ideia. Vocês pegaram a palavra que ela usou ali, a ideia. A Que no fundo ideia. ele não é. É. Outra coisa, rígido não gosta de ser tocado, tá? Não gosta de toque muito, não. Fala comigo, mas não me encosta, né? Vai abraçar, sabe aquele abraço do rígido assim? Não é aquele abraço assim, que nem eu que tenho apelido do abandono, né? Aquele abraço tipo, acolhedor, o rígido é aquele abraço assim, sabe? Mais durinho? Esse é o abracinho do rígido também, tá? É Porque ele não tipo, gosta tô só te muito. cumprimentando. É. Na página 131, ela traz, a gente já falou, mas eu vou falar todas as feridas, porque ela traz em todas as feridas, então a gente vai falar em todas as feridas. Na página 131, ela traz, ó, a primeira coisa a fazer. Quem quer as respostas? Cadê? Ah, já não tá aqui mais. A Gabi que queria a resposta, ó. A primeira coisa a se fazer é admitir o número de vezes que você foi injusto com os outros e consigo mesmo em um único dia. Essa é a parte mais difícil de aceitar, mas será o início da sua cura. Então, quem reconhece a ferida da injustiça em algum nível em si, tem que parar e fazer essa reflexão. O quanto eu fui injusto comigo ou com os outros no dia de hoje. Tem que revisitar o dia para poder começar a aceitar a ferida, para aí a gente começar a curar ela, porque o que você não reconhece, você não cura. Tá? Ela sempre fala isso e eu sempre falo isso, porque é importante esse passo, tá? Mas o segundo medo aqui do rígido, lembra o primeiro medo lá era medo de errar? E o segundo medo que nós temos aqui com bastante presença é o maior medo do rígido é a frieza, tá? Então o rígido tem medo de parecer frio e de receber a frieza dos outros. Por isso que ele faz muitas coisas para parecer caloroso. Ele tenta parecer caloroso com os outros, tá? E ele não imagina que os outros o achem insensível e frio. Então, por exemplo, quando alguém fala para um rígido, nossa, como você é frio, ele não gosta de ouvir isso. Porque na cabeça dele ele está sendo extremamente caloroso. Na cabeça dele. Então, ele não gosta de ouvir esse tipo de acusação, tá? Então, fica o É do indicativo aí. jeito dele. Se isso te incomoda, fica a dica aí. É do jeito dele. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Ah, vida sexual. Vamos falar da vida sexual do rígido, que a gente sempre fala das vidas sexuais, né, da galera. Na página 132, ele fala, então, duas coisas bem importantes. Antes da parte sexual, só vou anotar porque eu coloquei aqui, ó. É muito importante para o rígido ter título, tá? Então, ele gosta muito por tudo que é nobre, por tudo que é título de cargo, por tudo que
mostre o quanto ele é eficiente. Então, por exemplo, nas profissões, vai querer ter um cargo de gestão, um cargo de liderança, um cargo que emane a nobreza. Para quê? Para que ele pareça a grandeza que ele não sente que ele é, tá? A vida sexual do rígido. A vida sexual do rígido, ela é, vamos dizer assim, um pouco estranha. Por quê? Porque ele não se permite relaxar e sentir prazer. Ele evita o prazer. Então, automaticamente, ele pode ser provocante, ele pode ser sensual. Aqui ela até traz o exemplo que as mulheres rígidas são muito sensuais, até pelas próprias vestimentas mais justas, né? Que a gente explicou para vocês que a mulher tem a tendência de usar, a mulher rígida, roupas mais justas, né? Mas essa pessoa tem muito tabus na parte sexual, tá? Então tem muitas coisas ali por trás que não possibilite que ele sinta prazer. Então, automaticamente vai ter uma evitação do sexo, tá? Outra coisa que traz aqui das mulheres, ó, já que nós temos várias mulheres nessa classe hoje, a mulher rígida é habilidosa em fingir o orgasmo, tá? Então, quem tem essa questão de fingir o orgasmo, fingir o prazer, sempre ou com muita rotina, fica o indicativo para olhar para esse prazer que não se permite ter. Nos homens, olha só, pode ter duas questões envolvidas, que é a ejaculação precoce ou até mesmo a impotência, que é para não prolongar aquela sensação de prazer, ou ele vai para ejaculação precoce ou ele vai para impotência, tá? Então fica aí dois indicativos também para olhar para essa parte sexual. Se identificou, faz o check aí. É. Da comunicação do rígido. Acho muito importante a gente falar disso. Na página 133, o segundo parágrafo, ela deixa ali bem, ela traz assim, ó, 4 linhas de comunicação do rígido. Vou ler aqui para vocês um pouquinho, para quem está sem o livro aí. Os temores que impedem o rígido de se comunicar com clareza são medo de se enganar, medo de não ser claro, de ser criticado, de ter escolhido a hora errada de falar, de ter falado demais, de se exaltar, de perder o controle, de desagradar, de parecer muito exigente, de despertar ciúme ou inveja e de ser considerado um aproveitador. Então, olha quantos pontos podem bloquear a comunicação do rígido. Tu pensa a pessoa rígida ao extremo, quando ela quer se pronunciar, olha tudo que passa na cabeça dela de critérios para saber se ela fala ou não. Não vai falar. 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 Porque tu consegue controlar tudo isso daqui numa fala? Meu Deus do céu, pensa. Tá? Não tem A como. comida. A comida ela traz aqui um indicativo, né? O rígido gosta muito mais do salgado do que do doce. Gosta E tem muito uma do tendência de ser crocante. vegetariano também, né? Tem uma tendência a ser vegetariano, por quê? Porque não pode matar os animaizinhos, é injusto morrer para eu comer. Olha o nível de perfeccionismo. Mas pode perder o controle com álcool, tá? Ela até traz lá no último parágrafo que quando está em contato com o álcool, pode perder esse controle, beber mais do que deveria, ou quando está em alguma festa, algum evento comemorativo, pode comer até as paredes, porque daí ele está se permitindo naquele momento, tá? Então, fica um indicativo ali. Das doenças, Nath. Olha, eu sempre anoto aqui, ó, as doenças que eu me identifico. Ó, acho bacana vocês também fazerem isso. Quer falar as doenças, só os nomes de cada uma? Sim, as mais, né, que aparecem aqui, as doenças, dormências e tensões, então, pela rigidez, né, acaba tendo tensão no corpo, acaba tendo dores, né, na flexibilidade do corpo, estafa em relação ao trabalho, porque trabalha muito e vai ao extremo também, tendinite, bursite, artrite, justamente pela resistência, pela inflamação ali no corpo, por tentar sempre ficar rígido, né, acaba tensionando torcicolo, então aquela dor no pescoço, aquele travar, né? Porque tu não consegue se movimentar, então tu fica tão tenso aqui na região superior que tu acaba, né, tornando esse torcicolo uma questão assim muito prática no decorrer da vida, né? Nas doenças. Prisão de ventre e hemorroidas.
Então, também, né, se a gente parar para pensar em relação ali a querer não olhar para suas emoções, então tende a segurar, então acaba tendo essa prisão de ventre e hemorroidas, cãibras pela tensão também muscular, varizes, pele ressecada, então por questões de problema de pele, questões do rosto, questões na pele por si, em todo o corpo, espinhas por uma inflamação também na pele, então tende aí a ter esses problemas, psoríase, que são aquelas questões maiores, né, de pele, que normalmente as pessoas ali, elas começam a ter e cada vez vai piorando por uma questão de estresse, então piora cada vez mais também, em geral, problemas no fígado, nervosismo, então o estresse está ligado aqui também, insônia e problemas de visão. Então tem problemas aí, dificuldades de enxergar também, a maioria, né? E ela coloca aqui, achei interessante que ela coloca aqui, ele espera curar-se com o tempo ou tenta se medicar por conta própria. Então a pessoa tem uma tendência de querer se medicar sozinha em casa, sem falar com os outros. Então tem uma dificuldade de procurar ajuda, pois tem, né, muita dificuldade em pedir auxílio para as pessoas. Então, ela tem uma dificuldade muito grande e quando ela vai procurar ajuda, o estado já está muito mais avançado. Então, já é uma situação mais crítica em que tem uma dificuldade da melhora depois também. E para encerrar o nosso capítulo, então, a última colocação que ela traz é sobre as relações entre a ferida da injustiça e a ferida da rejeição. Então, ela traz aqui para nós, tá? Um indicativo para vocês observarem que a gente pode ter rejeitados que vão desenvolver a ferida da injustiça, porque lembra que a rejeição acontece do 1 aos 3 anos e da injustiça dos 4 aos 6? Então, a gente pode ter pessoas que passaram pela rejeição, o exemplo da Nath, passou pela rejeição, ela passou por essa com mais intensidade. E ela tem uma tendência a usar a máscara do rígido por um período ou por um bom tempo da vida dela para esconder a ferida da rejeição. Olha que interessante. Então, vai para a injustiça para esconder a ferida de base, que aqui é a rejeição. Então, elas podem ter muitas associações, essas duas feridas, tá? Na página 137, então, nós temos ali o resumo para vocês lerem e observarem tudo que a gente falou aqui nesse capítulo. E percebemos, né, que foram ligando as câmeras aí, se mostrando, vários de vocês foram se reconhecendo em algum ponto. Isso é o mais importante, a gente se reconhecer, porque no próximo capítulo a gente vai, então, para a transformação das máscaras, né? Como que a gente começa a curar essas feridas e como que a gente começa a transformar essas máscaras em algo mais saudável. Então, o próximo encontro tende a ser as respostas que vocês tanto vieram buscar. Só que a gente não pode entregar as respostas sem identificar todas as nossas feridas, né? Senão, o que que você vai trabalhar se você não identificou? Então, por isso que o livro é construído dessa forma e que a gente faz a leitura dessa forma, tá? Então é isso, meus amores. Espero que... Tirou um print, Nath, aí? Pelo menos para nós ter? Sorria. Então... Cadê? Então, meus amores, segue a nossa leitura semana que vem, tá? A gente vai avisar vocês semana que vem, porque nós vamos estar em viagem, eu e a Nath. A gente vai viajar para dar alguns cursos. Então, nós não estaremos. A gente vai combinar com vocês se a gente vai fazer sábado de manhã, tá? A gente vai avisando ali ao longo da semana, vamos ver como é que as coisas vão fluírem para essa viagem aí. Mas a gente, sexta-feira, não tem como, a gente vai estar em trânsito, tá? Mas teremos sim o capítulo tão esperado semana que vem. A gente só avisa o dia e o horário para vocês, tá bom? Gratidão para quem esteve aqui com Beijo. nós. Gratidão. Fiquem aí. Eu só vou desligar a gravação. Quem quiser bater um papinho com nós, a gente sempre tem aqueles 5, 10 minutinhos, tá? Só vou pausar a gravação para não ficar depois disponível essa parte mais íntima, tá bom? Beijo para quem está assistindo no gravado.